Saudações rubro-negras, meus amigos, é o seguinte, estamos no momento chave da temporada, estamos na hora mais importante do ano pro Flamengo, e você, torcedor rubro-negro, sabe disso. Estamos diante de uma possível arrancada do Flamengo, que pode culminar na nossa classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, e além disso, um outro ponto também que é extremamente importante para nós rubro-negros, retomarmos a liderança do Campeonato Brasileiro, tirar essa primeira posição do Palmeiras, e assim o Flamengo continuar sendo mais favorito do que nunca para ganhar tudo que for possível nesse ano. Eu tenho aqui a tabela do Campeonato Brasileiro que está sendo compartilhada no site do SofaScore. E aqui a gente tem o seguinte contexto. O Palmeiras é o líder isolado, tá? Não tem o que discutir, 44 pontos. O Palmeiras só perdeu uma partida até aqui. O Palmeiras, se mantiver esse ritmo, eles fecham o campeonato com 88 pontos. E sabemos, o time que bate 88 pontos está muito difícil de não ser campeão. Então é uma campanha de fato de muito respeito. O Palmeiras venceu o Flamengo, inclusive aqui no Maracanã, 3-0. Uma noite bizarra do Flamengo naquela vez. Mas o campeonato está em aberto. Tá em aberto por quê? O Flamengo tá mais próximo do que muita gente imagina, tá? O Flamengo tá hoje com 7 pontos atrás do Palmeiras. 7 pontos, vírgula. Por quê? O Flamengo tá com 37. O Flamengo hoje tem o melhor ataque do campeonato, 35 gols marcados, sendo 12 do Pedro, que é o artilheiro do brasileiro. O Flamengo tem um jogo a menos. Esse jogo a menos, o Flamengo sendo o favorito, o Flamengo bate 40 pontos. Então vamos supor que o Flamengo faça o seu dever, vença esse jogo a menos, e o Flamengo fica com a tabela igual do Palmeiras, a mesma quantidade de jogos. 44 contra 40, certo? No segundo turno vai ter o confronto direto Flamengo e Palmeiras. Então assim, o Flamengo precisa vencer, precisa dar o troco no Palmeiras para se manter vivo nessa disputa do título, né? Para retomar a liderança do Palmeiras. E aí, meus amigos, a gente tá falando aqui de 18 jogos do retorno em que o Palmeiras não pode sambar, porque senão o Flamengo pode abocanhar essa primeira posição. Então, assim, é um campeonato que muito provavelmente o Flamengo tá mais perto do Palmeiras do que você imagina. Olhando de forma superficial pela tabela, você fala, o Palmeiras tá confortável, o Palmeiras pode oscilar aqui, oscilar ali. Não é muito bem assim, tá? E os próximos jogos do Flamengo são pra te animar. Por quê? O Flamengo vai ter o duelo contra o São Paulo, no domingo agora, no Maracanã. São Paulo que conseguiu a proeza de tropeçar pro Atlético Paranaense em casa. São Paulo tá com uma crise financeira bizarra, transfer ban, problemas jurídicos, problemas administrativos. São Paulo tá, assim, uma desgraça, tá? Infelizmente. São Paulo hoje, inclusive, é até um time que, apesar de estar em nono na tabela, muita gente já olha o São Paulo mais pra cá do que pra cá. Então, assim, Flamengo favorito. O Internacional, nem preciso dizer muito, né? A situação do Inter é delicadíssima. O time tá em 14º, porém 1 ponto do Z4. O Internacional, se tropeçar e o Inter vem de 3 derrotas seguidas, o Inter entra no Z4 aqui brincando. O Santos, Grêmio e Vasco podem passar o Inter na próxima rodada com tranquilidade. E também o Mirassol. E quiçá o Remo também. O Remo até acho que não, porque o saldo do Remo é muito largo, tá? -8 contra -2 do Inter. Mas o Inter pode parar em 18º na próxima rodada. Ou nas próximas 2 rodadas, se for o caso. Então, assim, o Internacional vem com seríssimos problemas. O Inter tá com problema financeiro. O Internacional não tem patrocinador master, tá? A gente tá na metade do brasileiro. O Inter não tem patrocinador master. E depois, o jogo contra o Vitória. Apesar do Vitória estar fazendo um grande ano, tá em 12º no brasileiro, é uma campanha sólida, é um time que vai provavelmente beliscar aqui, ó, a vaga entre os 10 primeiros. O Vitória eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, mas na própria Copa do Brasil o Flamengo venceu o Vitória no Maracanã. O Flamengo é favorito, o jogo é no Maracanã, então assim, o Flamengo hoje tem condições de fato para chegar contra o Vitória e vencer, fazer o seu dever de casa, que é o que nós imaginamos, correto? Então é o seguinte, o Flamengo hoje pode ter essa arrancada de vencer. Já teve vencido a Chapecoense ontem, 4-0, vencer o São Paulo, Internacional e Vitória. É fácil? Não, obviamente que não. É acessível? É. Vamos ser justos aqui, né? O Flamengo pode tropeçar contra eles, mas a tendência é que o Flamengo vença. Então a gente tá falando aqui de uma sequência de 12 pontos, 3 da Chapecoense e mais 9 contra São Paulo, Inter e Vitória. Se o Flamengo conseguir esse feito, que eu diria que seria uma baita arrancada, meus amigos, o Palmeiras vai ter que suar sangue pra continuar com essa gordurinha em cima do Flamengo, né? Então é o seguinte, o Flamengo hoje, com as próprias pernas, pode encurtar e muito esse duelo contra o Palmeiras. E eu ouso dizer, né? Ainda tem um confronto direto, ainda tem o jogo atrasado do Flamengo. O Flamengo, assim, tá acessível. Eu não tô dizendo que tá ganho, não tô dizendo que o Palmeiras vai começar a pipocar agora, até porque não é nem o perfil do Palmeiras ter esse tipo de irregularidade. Mas é uma arrancada do Flamengo aqui que eu tô falando, são 12 pontos. O Flamengo pode parar com 49 pontos daqui a pouco. Então, assim, São Paulo no Maracanã, Inter no Beira-Rio e o Vitória no Maracanã. Tá difícil? Não. E depois disso, a gente entra na Copa Libertadores. É o jogo mais importante até então, os 2 jogos, né? A ida e a volta. Por isso que eu acho que, assim, o Flamengo aqui, talvez contra o Vitória, vai poupar parte do seu time, tá?
talvez esses jogadores mais experientes, Arrascaeta, o Jorginho, de repente, o Pulgar, Alexandro, sejam poupados aqui. Mas ainda assim, o Flamengo é favorito contra o Vitória. Contra o Cruzeiro, Flamengo jogando no Mineirão. Flamengo, um jogo dificílimo, complicado contra o Cruzeiro. Aí aqui tá tudo em aberto. Aqui, apesar do Flamengo ser favorito, o mando do Cruzeiro, Mineirão lotado, Libertadores mata-mata, o Cruzeiro é encardido. Depois do Flamengo volta pro Brasileirão contra o Mirassol, jogo fora de casa, difícil. Mirassol, apesar de estar no Z4, o Mirassol é um time que só tá aqui porque está se dividindo com a Libertadores. Em condições normais, o Mirassol tinha futebol para estar pelo menos aqui nessa zona do Atlético Mineiro, Vitória, Botafogo. Então o Mirassol é um time chato, deve começar a reagir a partir de agora nesse segundo turno. E depois, o Flamengo contra o Cruzeiro. Então assim, a depender de como for o jogo da ida, o Flamengo pode poupar completamente o time contra o Mirassol pra fazer o jogo da vida contra o Cruzeiro no Maracanã. Se o Flamengo vencer o Cruzeiro no Mineirão, digamos que 1-0, 2-0, tiver muito bem encaminhada, não garantida, mas encaminhada, o Flamengo ainda pode se dar o luxo de meter metade aqui, um time misto, né? E contra o Cruzeiro, o Flamengo administrar o jogo da volta no Maracanã. Mas assim, estamos falando aqui no melhor dos cenários, tá? Isso aqui é na ótica do torcedor rubro-negro, são resultados acessíveis. Não quer dizer que vai acontecer isso, mas vamos supor que essa seja a realidade. O Flamengo tá em ótimas condições pra, de fato, assim, bater as quartas de final da Libertadores, vai decidir em casa todos os seus jogos. A grande meta do Flamengo no ano é ser pentacampeão da Libertadores. O Flamengo hoje tem essa condição, é o favorito, é o atual campeão. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter que ter esse jogo de cintura. Vai dar essa arrancada agora, São Paulo, Inter e Vitória, depois vai ter que poupar contra o Mirassol. Nesse meio tempo, o Palmeiras vai ter que fazer aquele jogo de cintura pra não ver o Flamengo chegar no seu cangote, né? Então, assim, são cenários acessíveis, são cenários que eu acho que o Flamengo consegue de fato fazer. Vai ser difícil, por isso que eu falo que é o momento chave da temporada. Mas se o Flamengo conseguir chegar lá, assim, é surreal, tá? Só mostra a força e a qualidade desse time. E até lá o Flamengo pode ter reforços, jogadores voltando de lesão, como é o caso do Léo Ortiz, do Lucas Paquetá, o próprio Gonzalo Plata, que voltou um pouco abaixo, né? Se machucou ontem. O Flamengo recuperando a forma física de seus jogadores, contratando, o Flamengo fica ainda mais forte do que já está. Então, de fato, o Flamengo buscando esse doblete novamente. Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Então, é isso, meus amigos. O que vocês acharam? Vocês acham que esse cenário é realista? Ou eu tô viajando? De fato, tô subestimando os adversários? O São Paulo pode vencer o Flamengo? Vitória pode aprontar de novo? Enfim, o que vocês acham? O Cruzeiro vai tirar o Flamengo? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. E antes de encerrar o vídeo, eu vou pedir sua ajuda mais uma vez, tá? Se inscreva no meu canal. Vocês são fundamentais aqui no meu projeto do YouTube. Eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia eu tô trazendo conteúdo de Flamengo aqui pra você, torcedor rubro-negro. Então me dá essa moral. Vamos juntos chegar a 2 mil inscritos, que esse é só o meu começo no YouTube, fechou? Um forte abraço pra todo mundo. Saudações rubro-negras. A gente se vê em breve.